Abram comigo em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Vamos todos ler, prestando muita atenção na sua letra. Leiamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora abram em Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Eu quero que repitam comigo o versículo 5, todos. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, eu gostaria que abrissem suas Bíblias em algumas passagens que eu vou citar. Quem tiver mais dificuldade em localizar, não precisa localizar. Ouça e aproveite bem. Em João, Evangelho segundo João, capítulo 1, o versículo 12. João 1:12. Diz assim, sobre Jesus: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vão pensando nisto. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3. Vão ler comigo também o versículo 2. Leiamos.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Voltando para Gálatas, nós lemos no capítulo 4. Agora, no capítulo 3 de Gálatas, o versículo 26. Leiam comigo também, Gálatas 3, 26. Leiamos. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Diante destes versículos, os irmãos já sabem que eu vou falar sobre ser filhos de Deus. É o assunto. Ser filho de Deus, ser filha de Deus. Nós lemos no princípio a oração dominical. Eu creio que desde criança, não importa a origem religiosa, as pessoas sabem esta oração. A gente vai em qualquer lugar, as pessoas gostam de mencionar esta oração. Meus irmãos, ela começa com estas palavras: Pai nosso que estás nos céus. Quantas vezes todos aqui já citaram isto? Nesta igreja, quando não eram evangélicos, em outras igrejas, Pai nosso que estás nos céus. Eu disse certa vez, e vou repetir, todos podem ler esta oração, todos podem rezar esta oração, todos podem repetir, mencionar, estudar esta oração, mas para fazê-la dirigindo-se a Deus, só tem direito os filhos. A pessoa pode citar de cor, pode usá-la em muitas ocasiões, mas chamar Deus de Pai, isto é para quem é filho, para quem é filha. Naquele primeiro hino do conjunto coral, nós ouvimos: ouve, ó Pai, a nossa oração. Depois disse assim: bondoso Pai, bendito é o teu nome. Olhem só, referindo-se a Deus, chamando-o de Pai. Há aqueles que chamam Deus de o supremo arquiteto, porque Ele arquitetou este universo. Nós chamamos Deus de Pai. Aqueles que são de fato seus filhos. Eu não posso me esquecer de certa vez que eu estava trabalhando com um pastor, trabalhando com ele com dificuldades, ele sendo até recusado por igrejas. Havia campo, mas muitos não queriam que ele fosse para lá. E eu fiquei numa reunião de presbitério durante muito tempo, numa sala com ele, conversando, ouvindo suas experiências. E um homem muito culto, muito culto. E ele foi me contando tanta coisa a respeito da sua vida, as dificuldades que ele teve, as dificuldades para estudar. Mas, meus irmãos, ele terminou toda a sua fala com lágrimas,
ele me disse: João Wesley, eu sou um filho de Deus. Aí eu me derreti. Aí não aguentei também, e foram os dois chorões. Eu sou um filho de Deus. Com todos os fracassos, com todas as quedas, com todos os problemas, eu sou um filho de Deus. Meus prezados irmãos, não há nada que supere isto. Nada, absolutamente nada. Pode ser quem for, pode ter os cursos que tiver, as oportunidades que se apresentaram. Nada é mais importante do que ser um filho de Deus, do que ser uma filha de Deus. Posição socioeconômica, posição cultural, nada pode tomar o lugar disto. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. A pessoa, quando pode se apresentar assim, ela derruba qualquer argumento. Qualquer. Pode citar a sua igreja, o luxo da sua igreja, a importância da sua igreja, a beleza da sua igreja, mas se não puder dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, nada vai superar. Irmãos, quantas vezes eu já disse a Deus, quantas vezes, no meio de dificuldades, de problemas, falei: Deus, o Senhor sabe da minha limitação, o Senhor sabe da minha fraqueza, o Senhor sabe do meu problema, o Senhor sabe que eu estou sem rumo. Aí o desfecho da nossa conversa é este: mas Senhor, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Não te esqueças, eu sou teu filho. Irmãos, eu quero que gravem isto. Não se apresente diante de Deus de nenhuma outra forma, porque não vai poder chamá-lo de pai se não passou por esta gloriosa experiência de lavagem no sangue de Jesus Cristo, de purificação de pecado, de regeneração, de filiação a Ele. Não é o seu nome, não é o seu sobrenome, não é a sua casa, não são os seus bens, é se é filho de Deus, se é filha de Deus. É isto. Lá na glória, Jesus preparou lugares só para os filhos de Deus, só para as filhas de Deus. Eu meditei nestes textos, pensei muito na oração ensinada por Jesus: Pai nosso, meu Pai. Pensei muito em Gálatas, quando Paulo disse sobre adoção. É Deus, através de Cristo, adotando filhos. Eu sou um deles, o meu irmão, a minha irmã, nós, resgatados, somos filhos. Cada um sabe se é ou não. Cada um nesta noite vai sair daqui certo de que pode ou não pode chamar Deus de pai. Quem não é filho não deve chamá-lo de pai. Chame de criador, chame usando qualquer outro vocábulo, com todo respeito, mas não de pai. Só os filhos podem chamar Deus de pai. Mas, meus prezados irmãos, eu quero rapidamente dizer que esta relação que os filhos de Deus têm
com Ele, esta relação filial, recebendo os cuidados paternais, esta relação, ela precisa refletir realidades. Eu sei que poderíamos citar muitas, mas eu quero lembrar rapidamente de três. Três realidades. A primeira delas, como filhos de Deus, devemos procurar obedecê-lo. Em nome de Jesus, eu quero deixar isto bem claro. Eu fiquei pensando em tantas coisas dentro disto aqui. Se Ele é meu Pai, se eu sou seu filho, eu preciso fazer de tudo para obedecê-lo. Meus prezados irmãos, a Bíblia vem nos mostrando: não mintais uns aos outros. Os filhos precisam obedecer. Despojai-vos de toda amargura, de toda maledicência, de todo pecado. Se eu procurar seguir este caminho, eu estou então me posicionando como filho obediente. A Bíblia diz: aquele que furtava, não furte mais. Então, é obedecer esta palavra. Ela fala dos relacionamentos, como devem ser, é obedecer a sua palavra. A Bíblia fala o que é que deve ocupar os nossos pensamentos. Só aquilo que é verdadeiro, que é justo, que é amável, que é de boa fama, eu preciso obedecer. Estão vendo? Eu estou tentando lembrar aqui algumas coisas colocadas nas Escrituras para os filhos, para as filhas. E se nós fazemos parte, então nós precisamos pedir a Deus: Deus, eu quero ser obediente. Eu preciso ser obediente. Nenhum pai, nenhuma mãe tem prazer com filho desobediente, com filho rebelde. E pensem bem em Deus, ao contemplar rebeldia na nossa vida. Nós todos somos tendentes à desobediência. E desobediência é rebeldia, é rebelião. Adão e Eva foram rebeldes, eles desobedeceram. Moisés foi rebelde, ele desobedeceu a Deus quando era para só falar com a água, ele feriu a água, pagou alto preço. O Pedro foi desobediente quando o Senhor Jesus Cristo disse para que ele vigiasse, orasse. Ele desobedeceu, ele foi dormir. A gente pode observar, meus irmãos, o resultado de desobediência. O preço é alto, custa caro. Cada um aqui sabe disso. Quando desobedeceu, às vezes está pagando até hoje o preço da desobediência. O Senhor Jesus Cristo é o melhor exemplo de obediência. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? O cristão vai aos pouquinhos desobedecendo. Ele desobedece uma coisa tão pequenina hoje, amanhã ele desobedece mais uma, depois mais uma, ele se torna um filho desobediente. E se eu estou chamando Deus de meu Pai, eu devo tomar a posição de filho, e filho agradável a Ele. A segunda coisa, meus prezados, como filhos de Deus, membros da família dEle, devemos saber viver como irmãos. Devemos saber viver como irmãos. É uma família pequena. Os irmãos podem observar. A maior parte da humanidade não pode afirmar que Deus é o seu Pai. Não pode. Com uma vida sem Cristo, uma vida de pecado, uma vida de completo distanciamento de Deus,
uma vida caminhando para o inferno, não pode chamar Deus de pai. A família não é grande, a família dos filhos de Deus, a família dos redimidos. Então eu preciso aprender a viver com o meu irmão, com a minha irmã, esta vida familiar, eu preciso. A palavra de Deus diz assim: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, viverem unidos. Isto é o que a Bíblia nos mostra. O Senhor Jesus Cristo disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ele estava falando com os discípulos, sempre ensinando. Meus irmãos, quando a palavra de Deus, a palavra que saiu dos lábios de Jesus, ele pergunta, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave no teu próprio? Estão vendo? Ao invés de vivermos como família, tentando ajudar, tentando tirar o argueiro, nós ficamos divulgando os argueiros do olho do irmão e da irmã. Não estamos sabendo viver em família. E isto não é próprio dos filhos agradáveis ao Pai Celestial. E em terceiro e último lugar, como filhos de Deus, nós precisamos viver vida diferente neste mundo perverso. Paulo chama o mundo de mundo perverso. Nós precisamos, meus irmãos. Quando Paulo escreveu a Tito, ele disse assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. O negam por suas obras. Quando a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos demonstrar no nosso trabalho, a preguiça não é bom testemunho, a infidelidade não é bom testemunho, palavras torpes, não, isto não é bom testemunho, intrigas não é bom testemunho, desobediência às leis não é bom testemunho. Nós estamos vivendo neste mundo difícil, perverso, ingrato, maledicente, mas nós precisamos viver como filhos de Deus. O Senhor nos diz na sua palavra: separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. As pessoas precisam ver que eu sou diferente, ver que o meu irmão, que a minha irmã, nós somos diferentes. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quanto mais leio na palavra de Deus, eu fico impressionado assim, como é prazeroso eu refletir a luz de Jesus Cristo. Como é prazeroso alguém testificar que eu sou filho de Deus, a irmã é filha de Deus. Então isto é testemunho que precisamos dar. Nós condenamos tanta coisa errada lá fora, tanta coisa suja, mas será que nós estamos em condições de condenar? Será que nós estamos com moral para condenar? Saiam daqui, se puderem, se todos puderem, saiam daqui dizendo para si próprios: eu sou filho de Deus. Não sou lá grandes coisas, mas eu sou filho de Deus. Não sou dos melhores, mas eu sou filho de Deus. Não estou entre os mais elevados no nível espiritual, mas eu sou filho de Deus. Esse é o ponto básico. Eu gostaria que todos dissessem isto. Mas saiam também com o propósito: eu vou procurar obedecer ao meu Pai. Eu estou sempre conversando com Ele, sempre pedindo. Eu estou sempre dizendo: meu Pai que estás nos céus.
eu vou procurar melhorar em obediência. Eu vou também procurar melhorar a minha vida em família, família cristã. Eu vou procurar melhorar o meu relacionamento com os meus irmãos, com as minhas irmãs. E eu vou procurar ser diferente. O mundo está piorando assustadoramente, mas eu vou procurar ser diferente. Deus há de me ajudar. Ele vendo sinceridade no nosso coração, Ele dispensará recursos sobrenaturais para atingirmos estes propósitos, estes objetivos. Meus irmãos, cada um pensando em si, cada um dizendo, eu sou filho, eu sou filha, então agora é para valer. Eu quero ser diferente. Deus abençoe muito esta reflexão no nosso coração, no nosso viver.